pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no nosso Fundamentos de Cálculo, tá? Na aula de hoje nós ainda estamos cobrindo o tópico integração ou integrais e hoje nós vamos falar de alguns aspectos ali da integração ainda. Estamos nos aproximando do fim dessa parte do cálculo de integrais, então hoje eu vou falar de alguns tópicos ali separadamente, né? Vamos falar de funções que têm a sua propriedade de simetria bem conhecida, como é que a gente calcula a integral nessa situação. Vamos falar de integrais que a gente pode consultar numa tabela, né? Pessoas que já resolveram aquele tipo de integral e disponibilizam tabelas que ajudam a lidar com essas integrais, e também aquelas que a gente não consegue resolver, né? Integrais que, pelo menos com as ferramentas que a gente já viu até hoje, a gente não consegue encontrar suas antiderivadas, tá? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Beleza, então vamos lá. Na aula de hoje, né, um pouco mais sobre integrais, e o primeiro aspecto que nós vamos ver na aula de hoje é a questão da simetria, tá? No caso, as funções elas podem, né, possuir aquelas propriedades de simetria, ou seja, elas podem ser classificadas como pares ou ímpares. Há aquelas que não são nem pares nem ímpares, tá? Mas se elas têm essa paridade definida, a gente consegue calcular algumas integrais com uma certa facilidade ou de uma maneira ali diferenciada, tá certo? Então, se há essa propriedade bem definida, se eu sei realmente que aquela função é par ou ímpar, nós podemos dizer o seguinte, né? Nós podemos escrever as chamadas integrais das funções simétricas, no caso, se referindo a um intervalo simétrico, tá? Então, nesse caso, eu estou me referindo a uma função cujos limites de integração são os mesmos, porém, ali, o negativo do outro, tá? Um intervalo aqui de integração, nos limites de integração, indo de menos a até a, de menos 1 a 1, de menos 2 a 2, de menos π até mais π, tá certo? Então, é isso que eu quero dizer com essas integrais aí de funções que têm uma simetria, né, que são pares ou ímpares, tem essa característica da sua paridade bem definida, e um intervalo simétrico nesse sentido, tá? Um intervalo de menos a até a. Então, olha só, se a função for par, né, se essa função que aparece ali no integrando for par, ou seja, se f de x for igual a um f de menos x, característica da função par, então a integral, né, quando esses limites são os mesmos, exceto pelo sinal negativo, né, de menos a até a gente pode dizer que essa integral é, na verdade, duas vezes a integral de 0 até a da mesma função. Isso se ela for par. Se ela for ímpar, né, que é dada por essa relação, menos f de x é igual a f de menos x, então a integral calculada ali naqueles mesmos limites, né, de menos a até a, para uma função ímpar, ela vale 0. Tá? A gente não vai provar rigorosamente esse teorema aqui, mas a gente pode ter uma intuição geométrica dele muito válida, muito interessante, né? Então, olha só, esse primeiro gráfico que vocês estão vendo aqui é da clássica f de x igual a x ao quadrado. Isso aí é uma função par, né? F de x igual a x ao quadrado é uma função par, ou seja, se eu pegar f de 2, por exemplo, eu tenho 2 ao quadrado igual a 4. Se eu fizer agora f de menos 2, eu tenho menos 2 ao quadrado, que também resulta em 4. Ou seja, o f de 2 é o mesmo que o f de menos 2, logo eu tenho uma função par. E essa área que vocês estão vendo pintadinha aqui, né, de um verde claro, é a integral de menos 1 até 1, né, seguindo aquela questão dos limites, né, de menos a até a, então de menos 1 até 1,
de x² dx. A integral é a área abaixo da curva. Eu espero que vocês lembrem, né? Se não lembrarem, eu vou deixar um cardzinho em algum lugar em que a gente discute esse aspecto da integral, né? A área abaixo de uma curva, ou a área abaixo da curva e entre ali limitada pelo eixo x. Então, você pode imaginar, olhando essa figura, né, essa propriedade que a gente acabou de discutir. Essa integral de -1 até 1 de x², ela é igual a 2 vezes a integral de 0 a 1, ou seja, é o dobro dessa área, pegando apenas aqui do 0 até o 1. Tá? Então, essa imagem nos dá essa intuição de que esse teorema deve estar correto. Tá certo? Então, se você tem uma função par e tem a integral em limites, né, menos a até a, né, sendo cortados ali pelo zero, digamos assim, você pode escrever essa integral como sendo 2 vezes a integral de 0 até 1, 2 vezes essa área agora nessa cor meio rosada aí, tá certo? Então, isso vale para as funções que são pares. Um outro exemplo, né, de uma função par, em que vale essa mesma afirmação, é, por exemplo, o cosseno de x, né, uma função trigonométrica, que é uma função par também. Então, o que vocês estão vendo, essa área aqui mais escura, seria a integral de -π/2 até π/2. Né? Isso aí é o mesmo que 2 vezes a integral de 0 a π/2 do cosseno de x dx, tá? Que seria 2 vezes essa área aqui, tá certo? Então, isso aí vale para as funções pares. Quando você tem uma função ímpar, né, uma função na qual você tem a relação menos f de x igual a f de menos x, uma integral desse tipo, né, de uma função ímpar, nos limites menos a até a, ela será igual a zero. E também essa imagem nos permite verificar, né, nos permite ter essa intuição geométrica do porquê isso aí é verdade. Então, olha só, a integral é a área abaixo da curva, limitada ali pelo eixo x. Então, a integral de 0 até 1 dessa função, por exemplo, né, seria essa área aqui. E essa área que está acima do eixo x, né, ela é como se fosse, digamos, uma área positiva. Enquanto de -1 até 0 para essa função, essa área aqui, que possui o mesmo tamanho do que essa aqui, ela é uma área que seria negativa, ela está abaixo do eixo x. Então, a integral de -1 até 1, né, será essa porção aqui que é positiva, essa porção que é negativa, no fim das contas, você tem uma integral que se anula. Então, essa é a função x², né, uma função ímpar, podem verificar essa relação, e a integral de -1 a 1 será igual a zero. Tá? Então, quando você tem uma função ímpar, a integral dela, quando você tem um limite, né, menos a até a, isso aí é uma integral que se iguala a zero. Tá? Então, às vezes, pode ser bem útil você conhecer de antemão essa paridade das funções, essa característica de simetria das funções, né? Se elas são pares ou ímpares. Beleza? Então, isso aí é o que a gente tem para falar sobre a questão da simetria. Uma outra função, que também é uma função ímpar, e que a gente continua na onda das funções trigonométricas, agora é a função seno de x, tá? A função seno de x ela é uma função ímpar. Então, se eu tomar a integral de -π/2 até π/2, ela vai valer zero. Tá? Essa área aqui vale o mesmo que essa aqui, exceto pelo sinal. Então, a integral completa, né, ela fica ali igual a zero. Pronto. Outro aspecto que a gente vai visitar na aula de hoje é o fato de que integrais elas são conhecidas há algum tempo já. Então,
muitas pessoas, com o passar do tempo, vêm resolvendo integrais ou diferentes tipos de integrais. Então, hoje em dia, existem bibliotecas de integrais já conhecidas, que já têm uma solução conhecida e que a gente pode buscar como uma fonte, né, como uma fonte de informação aí, tabelas de integrais. Então, muitas vezes nós temos uma integral super complicada de resolver, mas que alguém já passou por esse trabalho, já disponibilizou alguma informação, alguma maneira né, de você reduzir o seu trabalho e resolver aquela integral complicada. Então, pesquisas rápidas pela internet ou em livros, texto de cálculo, apresentarão algumas dessas listas ou algumas dessas funções para as quais, né, já se conhece muito bem a integração. Então, né, o que é que a gente pode falar um pouco mais sobre isso? Né? Eu posso mostrar para vocês alguns sites, alguns locais aí onde a gente pode buscar algumas tabelas de integrais. Então vamos lá, né, visitar alguns sites aí onde vocês podem conferir. Então olha só, esse primeiro site que eu estou visitando aqui, ele tem um nome bem direto, né? É o integraltable.com. Table.com. E ele tem, né, uma grande quantidade de integrais que a gente pode visitar aqui. Caso me depare com um integral do tipo x mais a, onde a é um número qualquer, elevado a n. Então, você já conhece, já pode ver o resultado aqui de imediato. Né? Um integral onde você tem x que multiplica x mais a sendo um número qualquer, elevado a n, o resultado é esse aqui. Então, assim que funciona. Né? Muitas vezes você não tem exatamente aquela integral que você tem em mãos se relacionando com uma fórmula aqui. Você precisa fazer alguma pequena alteração, às vezes alguma substituição, né? Usando a técnica de substituição para chegar exatamente numa integral dessas presentes em uma lista. Mas ainda assim elas são bastante úteis, né? Elas ajudam um bocado. Então esse site aqui vocês vão ver uma lista bem grande de integrais já resolvidas e das mais variadas formas, tá? Mais um que a gente pode visitar também, nesse caso, não é nem que tenha uma lista, mas você tem uma calculadora, uma espécie de calculadora de integrais, né? Aqui no site do Wolfram Alpha, e aqui eu estou na calculadora de integral online, né? Então, você tem um pequeno campo de busca aqui, digamos, e você pode colocar uma função. Vou tentar colocar aqui o seno de x e o que será, né, que o site responde, né? Então, introduzi lá o seno de x. Então, dei um tempinho. Então, aqui o input, né, a informação que eu coloquei lá foi o seno de x. Ele colocou aqui um gráfico da função seno num determinado limite, né, de menos 6,3 a 6,3. Aqui embaixo a mesma função, mas de menos 25 até 25. Raízes. Então tem uma série, né, expansão em série da função seno, derivada da função seno, integral da função seno, tá? Então tudo que eu fiz foi colocar lá, né, seno de x, e ele trouxe uma série de informações sobre a função seno, né? A série aqui representando o seno também, tá? Então é uma ferramenta super interessante também, tá? É o Wolfram, tá? O site Wolfram Alpha. Então são algumas, né, ferramentas que vocês podem utilizar nessa tarefa aí de lidar com integrais, tá? Vamos voltar lá para nossa aula. Beleza, nesse espírito de utilizar, né, uma tabela com dados de integrais para resolver algumas questões, vamos pegar esse exemplo aqui. Né? Eu tenho a integral
de x ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 5 menos 4x ao quadrado. Fui até uma tabela de integrais e encontrei essa aqui, ó. Olha só, é a integral de u ao quadrado. Eu tenho um x ao quadrado aqui, eu tenho um u ao quadrado aqui, então estamos no caminho. Dividido pela raiz quadrada, né, uma raiz quadrada também, de a ao quadrado menos u ao quadrado. Então, olha só, não é exatamente igual, tá? Não é exatamente o que eu tenho aqui, mas eu posso fazer algumas mudançazinhas nessa integral de modo a que ela fique mais próxima do que essa aqui, tá? Então, a primeira atitude, a primeira coisa que eu tenho que estabelecer é que eu posso dizer, por exemplo, que a ao quadrado, esse a aqui, vale 5. Tá? Se a ao quadrado for igual a 5, isso aqui é válido. E isso também quer dizer, né, que o a seria igual a raiz de 5. Para ser totalmente correto, seria mais ou menos a raiz de 5, mas a resolução dessa integral aqui, ou na tabela de integrais, essa tabelinha vem com a observação, né, de tomar valores positivos apenas para o a. Não está aqui no slide, mas estava lá na tabela onde eu consultei, né? Você pega somente o a positivo, tá? E isso aqui é a primeira coisa que eu vou fazer. No entanto, ainda não é o bastante, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse integrando aqui da integral e vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Eu vou fazer essa integral aí, mas de 4x ao quadrado sobre 4 raiz de 5 menos 4x ao quadrado. Tá? Multipliquei em cima e embaixo por 4. Esse 4 aqui de baixo eu vou tirar da integral. Vou colocar assim, ó, 1/4 da integral de o 4, ele é o mesmo que 2 ao quadrado vezes x ao quadrado raiz de 5 menos, e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, 2 ao quadrado x ao quadrado. E aí eu posso juntar tudo assim, ó. 1/4 da integral de 2x ao quadrado raiz de 5 menos 2x ao quadrado. Faltou o dx aqui. Então, olha como já está, né, bem mais parecido com essa função. Tudo que eu vou fazer agora é chamar, vou trocar de cor aqui, eu vou chamar 2x de u. Né? Eu vou atribuir a variável u como sendo 2x, o que faz com que du seja 2 vezes dx, ou né, o dx é igual a du sobre 2. Tá bom? Então, nesse caso, a nossa integral ali vai ficar igual a 1/4 integral de u ao quadrado raiz de 5 menos u ao quadrado du sobre 2. Esse 2 também pode sair, então eu vou ficar ali com 1 sobre 8 integral de u ao quadrado raiz de 5 menos u ao quadrado du. E agora tá, ó, bem parecido, tá certo? Só tomando cuidado de que a ao quadrado vale 5. E aí você tem a integral super parecida com aquela da tabela, e você pode usar diretamente esse resultado aqui, tá certo? Então, ó, essa integral ela vale 1 dividido por 8, permanece, que multiplica, né, menos u sobre 2, raiz quadrada de a ao quadrado, né, o a ao quadrado vale 5, menos u ao quadrado, mais a ao quadrado, que vale 5, sobre 2, seno a menos 1 de u sobre a, aqui é a raiz de 5,
porque é somente o a, não é o a ao quadrado, mais a constante de integração, tá? Então, no fim das contas, a nossa integral de x ao quadrado, raiz de 5 menos 4x ao quadrado dx é igual a... vou sair multiplicando, né, esse 1/8, então aqui, menos, quem é u? Eu chamei u, né, u 2x, 2 vezes 8, 16, raiz de 5 menos, o u eu chamei de 2x, né, mas isso aqui vai ficar o 4x ao quadrado, mais 5 sobre 16, porque esse 1 sobre 8 está multiplicando tudo, tá? 5 sobre 16, seno a menos 1 de u é o 2x, raiz de 5, mais 1 sobre 8 vezes a constante de integração. E esse 1 sobre 8 vezes a constante de integração você pode chamar simplesmente de uma nova constante, né? Isso aí seria, por exemplo, a constante d, tá? Então, isso aqui seria a constante d. Tá bom? Então, calculou a integral, tá? A gente só fez algumas pequenas modificações de modo que ela ficasse igualzinha aqui a como aparece na tabela e após isso você usa aquela resposta já obtida anteriormente, tá? Isso aí é resolver a integral partindo de uma tabela de integrais. A gente também pode usar uma tabela, né, para calcular outra integral, que aí tem bastante a ver com a físico-química, mais especificamente a teoria cinética dos gases. Tá? Então olha essa pergunta aí. Qual é a velocidade média de um gás ideal, né, que possui uma massa molar, M maiúsculo, numa dada temperatura T? Sempre que eu estou interessado ali em verificar qual é alguma característica, alguma função da velocidade de um gás, eu tenho um local, né, muito específico para procurar. É a distribuição de velocidades de Maxwell. Tá? A distribuição de velocidades para um gás. Essa distribuição de velocidades ela tem mais ou menos essa forma que vocês estão vendo aí em vermelhinho nesse gráfico. Tá? A expressão, né, funcional, a forma funcional dela, essa expressão matemática, é essa aí, vocês estão vendo em vermelho, né? Essa aqui é a distribuição de Maxwell, e ela tem num gráfico essa estrutura, essa curva aqui. Lembrando, se eu tiver numa temperatura muito alta, né, essa curva vai ser mais achatadinha, né, com um valor máximo em velocidades mais altas, né? Altas temperaturas, velocidades mais altas. Se a molécula ela é muito massiva, ela tem uma massa molecular muito grande, você a encontra na média ali em velocidades mais lentas, né? Em velocidades menores. Então, o gráfico já tem uma outra função e a gente discute um pouquinho sobre esse gráfico também em outra aula, que eu vou deixar também o card aqui, que é numa aula em que a gente calcula a chamada velocidade mais provável, né? No caso usando derivação. E a velocidade média de um gás ideal, que segue a distribuição de Maxwell, ela não se encontra, né, exatamente no máximo aqui. Ela não é simétrica em relação à média, essa distribuição. E isso acontece porque, né, ela, embora tenha um valor mínimo aqui, né, uma velocidade zero ali, um mínimo, ela não tem um valor máximo. Tá? Claro que a probabilidade de você encontrar moléculas com velocidades cada vez maiores, ela vai diminuindo bastante, ela vai caindo, né? Caindo exponencialmente ali. Porém, ela não chega a um final. Então, a velocidade média ela está um pouco deslocada ali do centro, tá? Porque você tem mais coisas acontecendo, digamos assim, nessa região. E beleza, uma vez que eu tenho a distribuição de velocidades, se eu quero conhecer o valor médio de qualquer propriedade que tenha a ver com a velocidade, né, que seja uma função da velocidade, há uma maneira da gente calcular, né, que é dada dessa forma aí.
No caso, esse P de V, né, se refere a qualquer função da velocidade, alguma propriedade que envolva a velocidade. Se eu quero saber o seu valor médio, representado pelos colchetes aqui, tá? Isso aí representa um valor médio daquela propriedade, e a gente vai também tratar na aula posterior como calcular esse valor médio, né, de uma função. Isso aí é dado por uma integral também. No caso, a integral de 0 a infinito, que são os limites aqui, né, por onde a gente tem valores válidos para essa distribuição, né, de 0 a infinito, daquela mesma propriedade da velocidade que eu quero descobrir, vezes a função de distribuição, a função aqui da distribuição de velocidades de Maxwell. É a integral do produto, função da velocidade, vezes a função de distribuição de Maxwell. Então, o que a gente quer é encontrar a velocidade média, né? Que é isso aqui. Ela é uma propriedade, né, da velocidade. É a velocidade média. E essa média é representada por esse tipo de colchete aqui, tá? Então, isso aí é dado por uma integral. A integral de quê? De 0 a infinito, da função que eu quero descobrir, que é a velocidade, vezes a função de distribuição. Então, a gente precisa resolver basicamente essa integral aqui, né? A integral de 0 a infinito de v, f de v, dv. O vzinho está aqui, e aqui está a distribuição de Maxwell, né? Do 4π até aqui no final está a nossa função de distribuição de Maxwell, f de v, tá bom? Então eu tenho um v aqui no comecinho, tenho um v ao quadrado aqui. Multiplicando os dois, né, a gente tem um v ao cubo, tá certo? Então, essa integral aí, integral complicadinha, né, a gente vai partir para uma tabela de integrais. A gente vai usar uma integral já conhecida, no caso essa aqui, a integral de 0 a infinito, de x elevado a 2n mais 1, n podendo ser aí um número inteiro, né, 0, 1, 2, 3, 4, exponencial de menos um valor constante a, x ao quadrado, dx, que é um valor bem tranquilinho, é um n fatorial, 2a elevado a n mais 1. Porém, eu preciso fazer algumas alterações aqui, né, para que a gente fique com essa forma bem definida. E qual é a alteração que eu vou fazer? Então, primeira coisa, eu vou chamar isso aqui, ó, mm, onde mm é a massa molar, dividido por 2R, R é a constante dos gases, vezes T, que é a temperatura, eu vou chamar isso aqui de beta. É uma constante beta, a constante dos gases, a massa molar daquele determinado gás, sua temperatura. Tá? Então eu chamo isso aí de beta, o que vai dar uma nova cara a essa integral, né? A velocidade média aqui vai ser 4π é uma constante, pode sair da integral. mm sobre 2RT é o mesmo que o nosso beta. Então você tem beta sobre π, que é o único que não entrou ali, né? Beta sobre π, elevado a 3 meios. E tudo isso pode sair da integral. De 0 a infinito de v ao cubo exponencial de menos beta v ao quadrado dv. Tá? Então, veja que essa integral ficou, né, bem mais compacta quando eu introduzi essa constante beta, e agora ela se parece muito com essa integral aqui. Com essa integral tabelada que a gente consegue ver ali o resultado. Mas olha só, essa integral, ao invés de ser o x, como na tabela, ela é em função da velocidade v. Mas é apenas, né, é só a letra diferente, não quer dizer nada. Expoente do x aqui é 2n mais 1. Expoente da velocidade aqui é 3. Então, nesse caso, ó, o nosso 2n mais 1, ele tem que ser igual a
3. Para que isso seja possível, né, o nosso n tem que ser igual a 1. Tá certo? Então, essa integral aqui que nós estamos vendo, quando o n vale 1, você teria ali a integral de x ao cubo exponencial de menos a x ao quadrado, que é o que nós temos aqui, só trocando o x pelo v e o a pelo beta. Tá certo? Tranquilo? Então, não é um grande mistério aí, não. Então, olha só, a nossa velocidade média vai ser igual a 4π beta elevado a 3 meios, e eu vou colocar aqui embaixo do π elevado a 3 meios. E essa integral, o valor tabelado está ali, eu conheço já. Vezes, essa integral vale n fatorial, só que o n é 1 fatorial, 2 vezes a, que a gente não usou aqui o a, a gente usou o beta nessa questão, né? Então 2 vezes beta elevado a n mais 1, onde o n vale 1, então isso aqui 1 mais 1. Então a nossa velocidade média vai ser 4π beta 3 meios sobre π elevado a 3 meios vezes 1 fatorial vale 1, 2 vezes beta elevado a 1 mais 1, né? Então beta ao quadrado. Tá certo? Então agora é só a gente manipular corretamente essa expressão algébrica aí. Tá? Então vamos lá. 4 dividido por 2, né? 2. Você tem π elevado a 1, né? Não tem um número, então é elevado a 1, dividido por π elevado a 3 meios, né? 3 meios é o 1,5, digamos assim. Então você tem, né, o π, vamos fazer devagarzinho, né? 1 menos 3 meios vezes beta elevado a 3 meios menos 2. Você tem ali 1 ao quadrado, né? Então, nossa velocidade média será 2 vezes π, 1 menos 3 meios, né? Dá menos meio beta elevado a 3 meios, que é 1,5, menos meio também, tá? Então, aqui 2 vezes π vezes beta elevado a menos meio, 2 vezes π beta elevado a 1 meio. E no caso, o 2, né, o nosso 2 aqui, eu posso reescrevê-lo como sendo 4 elevado a 1 meio, né? A raiz de 4 vale 2. Você tem aqui π beta elevado a 1 meio. Posso colocar tudo π beta elevado a 1 meio. E no fim das contas, né, quem foi que eu chamei de beta? É a massa molar dividido por 2RT. Nossa velocidade média, finalmente, vai ficar assim. 4π e o beta é massa molar 2RT. Nossa velocidade média será 8RT dividido por π vezes a massa molar. Opa, faltou um meio aqui. Elevado a 1 meio. Tá certo? Então essa aí é a velocidade média para um gás ideal, né? Seguindo a distribuição de velocidades de Maxwell. Essa velocidade, claro, vai depender da identidade do gás. No caso, a sua massa molecular indica essa questão da identidade. E depende também, claro, da temperatura. Beleza? Mas o fato de haver essa
integral conhecida, já tabelada, nos poupou um grande trabalho, acredite, na hora de calcular essa integral, de resolver essa integral aí. Tá joia? Então, muitas vezes é muito útil nós termos uma tabelinha de integrais. Bom, o último aspecto que eu queria falar nessa aula de hoje é que existem algumas integrais que nós simplesmente não temos ainda as ferramentas, né, ou a capacidade para calcular. Tá? E elas não precisam ser muito estranhas, elas não precisam ter uma cara muito esquisita, não. Essa integral que vocês estão vendo aí, a integral da exponencial de x ao quadrado, ela não pode ser resolvida com as ferramentas que a gente conheceu, nem com substituição, integração por frações parciais, muito menos, né? Não tem nada a ver, por partes, substituição trigonométrica, nada. E é uma integral que vocês podem ver uma função bem simples, e o gráfico também não tem nenhum mistério aparente, né? Parece ser um gráfico bem tranquilo. Então, funções desse tipo, né, por mais estranho que pareça, são chamadas de elementares. Elas são obtidas ali de operações relativamente simples, né? Somas, divisões, usar funções trigonométricas, logaritmo, exponencial, tudo isso são funções elementares, na verdade, tá? E essas funções elementares, mesmo elas sendo chamadas assim, muitas vezes não possuem antiderivadas elementares, tá? Não possuem antiderivadas que sejam facilmente obtidas. E essa exponencial de x ao quadrado dificilmente é a única função com essa característica, né? Então, qualquer uma dessas que vocês estão vendo aí vai apresentar um desafio grande, uma séria dificuldade para que a gente possa obter uma integral, tá? Então, podem tentar qualquer uma dessas aí e verão que é algo inútil, né? Algo que a gente não vai conseguir fazer. Mas tudo bem, a gente não vai obter antiderivadas para essas funções, mas a gente pode tentar dar um jeito, né? A gente pode tentar aproximar essas integrais, pelo menos naquelas ocasiões em que a gente conhece os limites de integração, por exemplo, né? No momento que eu quero calcular a área abaixo da curva de alguma dessas funções. Tem como a gente fazer. Para isso, né, a gente vai precisar lembrar exatamente o que é a integral. Né? Como assim? O que é que eu estou calculando quando eu estou calculando uma integral? Espero que vocês lembrem, né, que a integral ela é um limite também. Assim como era a derivada, a integral também é um limite. É o limite de uma soma que tem infinitos termos. Tá? É o limite de uma soma, está aqui o somatório, de infinitos termos. Valor da função, num determinado ponto, vezes a largura de um intervalo. Tá? E quanto menorzinho for esse intervalo, né, o ΔX tender a zero, menorzinho esse intervalo, maior é o número de intervalos, né? Maior é o número n que aparece nesse somatório. Então, quando o ΔX tende a zero, o n ele tende a infinito. E essa largura do intervalo que a gente impõe para essa função, ela é dada por limite superior menos o limite inferior dividido pelo número de intervalos. Então, não sei se vocês lembram, quando a gente estava calculando lá as integrais, a gente começou, eu tenho a integral da função x ao quadrado de 0 a 1. Eu pego esse intervalo de 0 a 1, divido ali em dois subintervalos e calculo aquela área dos retângulos associados ao valor da função, largura do intervalo. E isso te dá uma aproximação, né, para o valor da integral. Se eu fizer 5 retângulos, melhor, 10 melhor ainda, 100 belezinha, bem melhor, 1000 maravilha. Quanto mais retângulos eu tenho, calcula a sua área, né, que a área de cada retângulo é esse produto aqui. Quanto mais eu somo, mais próximo eu estou da área abaixo da curva. Então, olha só, como é que a gente pode, né, aproximar o valor da função, ou melhor, o valor da integral da função e elevado a x ao quadrado de 0 até
1. Então aí veja que eu tenho o limite de integração bem definido, tá? É de 0 até 1. Então eu coloco aqui o gráfico da função e o que é que eu estou dizendo? Estou separando o intervalo de 0 até 1 em, nesse exemplo aqui, 5 subintervalos. 5 retângulozinhos, como vocês estão vendo aqui, tá? E eu vou dizer que a área abaixo da curva, que é equivalente à integral, é a soma das áreas desses 5 retângulos. E vocês podem ver que claramente essa é uma aproximação, né, meio furada, porque a área dos retângulos certamente é maior do que a área abaixo da curva. Você vê que tem área sobrando aqui, tá? Como é que isso é remediado? Quando a gente coloca cada vez mais retângulos. Tá? Quando a gente vai para infinitos retângulos, a área se ajusta aqui quase que perfeitamente. Tá certo? Né? No infinito ajusta-se perfeitamente. Beleza? Então isso aí é a integral. Então tem uma sequência de passos, tem um algoritmo que a gente usa para aproximar essa integral, por exemplo. Tá? Então olha só, primeira coisa, eu estou dividindo, né, um intervalo em 5 subintervalos. Está aqui. Então, qual é a largura desse intervalo? Quanto vale o ΔX? É o limite superior, 1, menos o limite inferior, 0, dividido por 5, porque são 5 subintervalos, isso me dá uma largura de 0,2. Então, a largura de cada um retângulozinho desse aqui vale 0,2. E eu estou dividindo, repito, em 5 subintervalos, começando no 0. Então eu tenho esses limites aqui para o intervalo. Esse primeiro retângulo, né, ele começa no 0, termina no 0,2. O segundo retângulo no 0,2 até o 0,4, assim sucessivamente. Então o que eu posso fazer é pegar o valor da função, e aí pode ser, eu posso pegar o extremo direito, né, o valor extremo direito da função, no caso a função quando x vale 0,2, quando vale 0,4, posso pegar os limites aqui pelo lado esquerdo, que aí seria aqui, para um retângulo aqui, outro aqui e outro aqui, né? Poderia pegar do lado esquerdo e poderia pegar também um valor intermediário ali, um valor que fica no meio do intervalo. É como se esses retângulos eles fossem aqui, mais ou menos. Né? Aqui, pegando um valor ali no meio. Tá? Um valor por aqui também dá certo. Essa representação, quando eu coloco o asterisco aqui, quer dizer que eu estou pegando exatamente, né, um valor intermediário ali. Então, se eu pegar o valor da função no meio do intervalo, né, ali no centro do intervalo, eu teria que pegar o valor da função nesses pontos. Tá? Então, como é que eu faço para aproximar o valor dessa integral? Assim, eu digo que o valor dessa integral é aproximadamente uma soma de 5 termos. Os 5 retângulos, a área de 5 retângulos. O valor da função, e aí pode ser no extremo, no meio, vezes a largura do intervalo. Qual é a função? É o e exponencial de x ao quadrado. E aqui embaixo, ó, eu tenho os valores no meio do intervalo, né? X, quando x vale 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, tudo isso vezes a largura do intervalo. Ao fazer isso, né, com 5 retângulos, o valor dessa integral fica ali aproximadamente 1,45369. E assim vai. Se a gente usasse mais subintervalos, eu sei que esse valor estaria cada vez mais próximo do valor real, tá? Como eu disse, a gente viu que com 5 retângulos fica a área sobrando. Isso aqui é um valor maior do que deveria. Então, a gente precisa adicionar mais retângulos para chegar cada vez mais perto do valor correto. E essa é apenas uma maneira, na verdade, da gente aproximar o valor da integral. Existem outros métodos, né, métodos chamados métodos numéricos, para a gente calcular essa integral. Esse é apenas um deles.
E ainda nesse espírito, eu queria mostrar para vocês como esse procedimento que eu fiz, né, ele foi bem um passo a passo, né, dividir em tantos intervalos, conhecer a largura, pegar o valor no meio ali do intervalo. Isso é bem, né, padronizado, é um algoritmo, na verdade, né, um passo a passo bem definido. Então, ao invés de eu fazer pessoalmente todas essas continhas aí, a gente pode utilizar um programa de computador para fazer isso, tá bom? Então, vou mostrar para vocês um pequeno código em uma linguagem de programação chamada Python, na qual eu faço exatamente esse procedimento, tá bom? Vamos lá. Beleza, olha só. Então, o que vocês estão vendo aí é uma série de linhas de código, né? Nas quais eu escrevo um programa para realizar aquele cálculo que eu acabei de fazer ali. Então, para vocês pode parecer algo, né, fora do nosso dia a dia, sei lá, do nosso estudo em fisicoquímica, mas é uma atividade que eu acho interessante, essa coisa de programar. Não sou expert, muito pelo contrário, sou mais um curioso, então pode ter certeza que esse não é o código mais eficiente para fazer essa tarefa. Certamente há maneiras bem melhores, há provavelmente códigos que já fazem isso, tá? Mas ainda assim, para preparar essa aula de hoje, eu tentei, no limite do meu conhecimento aí, fazer esse código, né? Então, olha só, em primeiro lugar, essa é uma linguagem de programação chamada Python, ela já tem algumas funções pré-definidas, então a função calcular uma exponencial já existe e eu simplesmente peço que o programa use esse código que ele já tem, digamos, pré-escrito, né? Essa informação que ele já tem em sua biblioteca, digamos assim, tá? Então, olha só, o que é que eu fiz aqui? Eu estabeleci um limite inferior, como sendo o valor 0, o limite superior sendo o valor 1, e coloquei o número de subintervalos como sendo 5, tá? Então, a primeira coisa que o programa faz é calcular a largura do subintervalo. Limite superior menos o limite inferior dividido pelo número de subintervalos, e eu peço para que ele escreva na tela, né, qual foi essa largura. Na sequência, eu ordeno que o programa crie uma lista aqui onde você tem os valores dos extremos dos intervalos, né? Aquele de 0 a 0,2, de 0,2 até 0,4. Tá? Então eu vou adicionar aqui uma linha pedindo para que seja colocado na tela também isso aí, os extremos do intervalo, tá? Então, vou colocar essa linha aqui no código também, para que a gente veja ele calculando os extremos, tá? Só consertar isso aqui. Na sequência, eu peço para que o programa também inclua, também mostre ali os pontos no meio do intervalo, né? Eu pego os valores extremos, divido por 2, vou colocar aqui também para incluir os pontos que ele efetivamente usa, né, para calcular ali a função, né, para calcular a exponencial naqueles pontos. Então, feito tudo isso, né, a última parte do código, né, a última coisa que ele vai fazer é, primeiro, estabelecer um valor ali 0 para a soma, né, a soma inicia com 0, o valor da integral começa com 0, e a cada nova iteração do programa, né, ele vai calcular o valor da exponencial e vai adicionar a esse valor para a função. Né? Começa com 0, aí no primeiro passo ele calcula a área do primeiro retângulo, salva aqui dentro dessa variável função, depois segundo retângulo, adiciona a variável função e aí vai, tá certo? Então, nessa situação, limite inferior 0, limite superior 1, 5 subintervalos, né? Vou pedir para que o programa rode aí e beleza, ele já fez, já resolveu.
primeiro dado é a largura do subintervalo, está aqui, 0,2. Os extremos dos intervalos, né? 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Os valores ali do meio, né? 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. Confere com o que a gente mostrou ali no PowerPoint. E no fim, ó, ele calcula o valor aproximado ali da integral como sendo 1,45369, etc. Tá joia? Então, a gente pode fazer, né, como eu disse, a gente pode aumentar o número de subintervalos. Isso melhora o cálculo, né? Então, ao invés de 5 subintervalos, eu posso simplesmente colocar aqui 10. Peço para rodar novamente, né? Aumenta aquelas listas, né? Eu tenho mais ali, e o valor da integral mudou aqui também. Vendo? Agora é 1,4603 e tal. Ao invés de 10 subintervalos lá em cima, a gente pode colocar 50. Então veja que esse trabalho, fazer na mão seria bem dispendioso, seria bem complicadinho, bem chato, tá? Então, mais uma vez, o valor calculado aqui da integral, tá certo? Com 50 subintervalos. Achou pouco? Vamos colocar 100. Peço para calcular novamente, está aqui o valor da integral, o valor aproximado da integral, tá bom? Então, né, calcular 100 vezes o valor da função seria bem chatinho, bem trabalhoso para nós, mas um computador pode fazer isso aí em altíssima velocidade. Tá bom, pessoal? Então, para a nossa aula de hoje era isso, falar da simetria, né, a integral de funções cuja paridade é bem conhecida, usar as tabelas de integrais e esse difícil problema, né, de algumas integrais que a gente não consegue descobrir facilmente ali as suas antiderivadas, tá bom? Então, ainda vamos ter uma outra aula sobre integrais e finalmente a gente fecha isso aí e podemos seguir em frente, tá? De todo modo, eu espero vocês aí para mais uma aula de fundamentos de cálculo, tá bom, pessoal? Muito bons estudos, né? Muito bom trabalho e até a próxima.